E aí pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao de onde a gente parou, ligação iônica. Teve uma turma que já viu ligação iônica, mas aproveita para relembrar porque faz tempo que teve, né? Então, nós vamos partir de ligação iônica, até porque eu preciso de ligação iônica para a próxima aula, que é ligação covalente. Então vamos lá, A gente vai entrar agora na parte de ligações químicas, que vocês já tiveram desde o 9º ano, não é mesmo? Vamos lá então. Ligação iônica então. Para entender ligação iônica, a gente tem que lembrar que os elementos químicos, eles fazem ligações para ficar estáveis. A gente não encontra os elementos químicos sozinhos na natureza. Os elementos químicos, eles fazem ligação química, qualquer tipo de ligação química, para ficarem estáveis. Exceto os gases nobres. Lembra que os gases nobres não fazem ligações químicas, eles já são estáveis porque eles têm 8 elétrons na última camada. Aí surge a teoria do octeto. A teoria do octeto diz que para ser estável, os elementos químicos precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Tá? Eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Daí surge o termo teoria do octeto. Tá? Para ficar estável, o elemento químico tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que camada de valência, a gente já discutiu na última aula de distribuição eletrônica, é sempre a última das camadas. Bom, hoje a gente sabe que existe uma série de exceções. Existem algumas exceções, tá bom? Quais são essas exceções? Primeiro, nós temos a contração do octeto. Contrair é diminuir. Então, eu chamo de contração do octeto quando o elemento químico ficar estável com menos que 8. É o caso do hidrogênio, que fica estável com 2 na última camada, do berílio, que fica estável com 4 na última camada, do boro, que fica estável com 6 na última camada, e do alumínio. Só que o alumínio pode ficar estável com 6 ou com 8, tá bom? Se o alumínio fizer ligação iônica, ele vai ficar estável com 8. Se o alumínio fizer ligação covalente, ele vai ficar estável com 6. Então, como hoje a aula é de ligação iônica, então o alumínio permanece estável com 8. Próxima aula, a gente vai ver um caso de ligação covalente, onde ele fica estável com 6. São os casos de contração. Porém, também pode ocorrer a expansão do octeto. Tá bom? Expansão do octeto é quando o elemento químico fica estável com mais de 8. Então, por exemplo, o fósforo, ele pode ficar estável com 8 ou 10. Percebam que ele segue o octeto. É possível 8. Só que ele também pode expandir o octeto para 10. Enxofre. O enxofre, ele pode ser estável com 8, seguir, portanto, aí o octeto, ou ficar estável com 12 elétrons. Tá? Ele também pode ficar estável com 12 elétrons. Então, ele pode seguir o octeto ou expandir o octeto. E nós temos o xenônio. O xenônio é um gás nobre, nem deveria fazer ligação, só que ele consegue se ligar com o flúor. Ai, mas é uma exceção, nem cai. Então, não caía, né? Caiu no Enem o ano passado. O xenônio, que não deveria se ligar, ele se liga, e ele se liga com o flúor em algumas condições especiais. E nesse caso, ele fica estável com 10 ou 12 elétrons. Então é preciso comentar isso agora. Tá? Se você está no 3º ano do ensino médio ou está no cursinho, você tem que saber as exceções do octeto. A contração é a expansão e o número ímpar que eu vou comentar. Se você está no 2º ano do ensino médio, no 2º colegial ou no 1º, foca aqui, na contração. O restante a gente trabalha o ano que vem. Número ímpar de elétrons. O nitrogênio é um elemento químico que segue o octeto. Tá bom? Ele fica estável com 8. Porém, existem 2 moléculas que o nitrogênio fica estável com 7.
que é o caso do NO e do NO2. O nitrogênio está estável com 7. Então, cuidado. Nitrogênio segue o octeto numa boa, menos no NO, monóxido de nitrogênio, e no NO2, dióxido de nitrogênio. Aí é sempre 7. Tá? Caiu na Unesp já na segunda fase. É bom a gente fazer essa perguntinha depois. Bom, vamos lá agora de verdade para a ligação iônica. A ligação iônica sempre acontece entre um metal e um ametal. Lembrando lá na tabela periódica que os metais estão à esquerda, os ametais estão à direita. Tá bom? Pode acompanhar a aula com a sua tabela. Então, a ligação iônica sempre acontece entre um metal e um ametal e ela sempre vai ter transferência de elétrons. Alguém sempre perde, alguém sempre ganha. Vamos ver então, ó. Vamos pegar o CaCl2. Vamos fazer a ligação entre ele, ó. O cálcio é um metal, porque ele está na família 2A. O cloro, ele é um ametal, porque ele está na família 7A. É só consultar a tabela. Então, cálcio é família 2A, cloro é família 7A. Metal com ametal dá como resultado ligação iônica. O que eu vou fazer? Vamos montar a fórmula. Eu vou colocar um cálcio. Por que um? Porque existe um aqui embaixo. E vou desenhar 2 cloros. Por quê? Porque são 2 cloros. Vamos lá. O cálcio está em qual família? 2A. Então eu desenho 2 elétrons na última camada para ele. O cloro está na família 7A. Então são 7 elétrons para o cloro. Então 7 elétrons para esse cloro. 7 elétrons para esse cloro. Não me vai desenhar 7 cloros, né, gente? São 7 elétrons para cada cloro. São 2. Aí a gente tem que usar um pouco do bom senso, né? A gente tem que pensar assim. Todo mundo quer chegar em 8, não é? Então você pensa assim, ó. Cálcio, ele tem 2. Para chegar em 8, ele precisaria ganhar 6. O que é complicado, é difícil. Por outro lado, ele simplesmente pode perder os 2, que é mais prático. É mais prático perder 2 do que ganhar 6. O cloro, por outro lado, acontece o inverso. Ele já tem 7. É mais fácil ganhar 1 do que perder os 7. Então, o que vai acontecer? Esse elétron vai ser transferido, transferência de elétrons para o cloro, e esse elétron é transferido para esse outro cloro. Então, eu vou ter aqui o cálcio perdendo os 2 elétrons e o cloro, os cloros que antes tinham 7, cada um recebe mais 1 elétron. Então, os dois vão para 8 elétrons, tá bom? Ó, essa fórmula a gente chama de fórmula iônica, tá? CaCl2 é a fórmula iônica. Essa fórmula é chamada de fórmula eletrônica ou de Lewis. Por que eletrônica ou de Lewis? Porque é onde eu estou desenhando o elétron. Toma cuidado para perceber o que o vestibular quer. Que o vestibular geralmente perde uma fórmula, vocês vão lá e escrevem outra. Tá? Já já eu explico essa regra prática. Vamos montar o Al2O3. O alumínio é família 3A e é um metal. O oxigênio é família 6A e é um ametal. Então vou desenhar 2 alumínios, porque é Al2, e vou desenhar 3 oxigênios, porque é O3. Como o alumínio é família 3A, então 3 elétrons para ele. Como o oxigênio é família 6A, 6 elétrons para ele. Para cada um deles, né? O que a gente vai fazer? Pensar, né? Óbvio. O alumínio tem 3 elétrons na última camada. Para 8 falta 5. Então, ou ele ganha 5 ou ele perde 3. E ele vai perder 3 porque é mais fácil. O oxigênio tem 6. Para 8 falta 2. Então, ou ele ganha 2 ou ele perde os 6. É mais fácil ganhar 2. Então, vamos lá, ó. O alumínio tem que se livrar desses 3 elétrons e o oxigênio tem que ganhar 2. Então, ó, pronto. A primeira parte está aqui, ó. Eu peguei esses 2 elétrons do alumínio e passei para o oxigênio que queria 2. Esse oxigênio está ok. Só que o alumínio precisa se livrar desse elétron ainda. Então o alumínio manda esse elétron para o outro oxigênio. Então o alumínio está ok. Mas esse oxigênio precisa ganhar 1 elétron ainda. Então eu mando para cá. Tá bom? Esse oxigênio está ok.
Só que agora esse alumínio tem que perder 2. Coincidentemente, o oxigênio também tem que ganhar 2. Então eu faço isso daqui, ó. Tá ok? Tá ok. Então eu montei a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Vamos montar agora o óxido de cálcio. Tá? Óxido de cálcio. Cálcio família 2A, oxigênio 6A. Então o cálcio tem 2 elétrons, o oxigênio tem 6. 2 elétrons é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. O oxigênio tem 6, é mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Então o cálcio quer se livrar de 2 elétrons, o oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Fica assim, desse jeitinho a fórmula. Existe uma regrinha prática, que é a regrinha do escorregador. Tá bom? Uma regrinha prática para que a gente possa montar as fórmulas. Às vezes o vestibular vai te falar: coloca para mim, me dá a fórmula iônica do magnésio com oxigênio. Bom, aí eu tenho uma regra prática para encontrar isso. Então vamos supor a seguinte situação: o vestibular me dá o cálcio e o cloro. Eu quero chegar na fórmula do composto formado entre o cálcio e o cloro. Bom, é só a gente pensar, tá bom? Vamos lembrar do ano anterior que toda vez que um elemento ganha elétron, ele fica negativo. Porque o elétron é negativo. Quando um elemento perde elétrons, ele fica positivo. Então vamos lá, ó. Cálcio a gente já sabe, é a família 2A. Ele perde 2 ou ganha 6? Mais fácil perder 2. Então ele fica com uma carga 2 mais. 2 porque ele perdeu 2 e mais porque ele perde. Quando perde fica positivo. O cloro, por sua vez, está na 7A. Não compensa perder 7 elétrons, compensa ganhar 1. Então ele fica uma vez negativo, porque ele ganhou 1. Ou simplesmente 1 menos. Não precisa colocar esse 1 não. Eu coloquei só agora para vocês verem. Não vou colocar mais esse número 1. Ele não é obrigatório. O que eu faço na regrinha do escorregador? Pego o 2 e desço com o 2. Pego o 1 e desço com o 1. Fica CA, quem veio aqui para baixo? O 1, que não precisa aparecer. CL, quem veio para baixo? O 2. Cheguei no CaCl2 sem ter que montar esta fórmula. Mesma coisa aqui, ó. Alumínio e oxigênio. Alumínio tem 3 elétrons na última camada. Ele perde 3, porque é mais fácil do que ganhar 5. Então ele fica 3 mais. Porque perdeu. Oxigênio, ele está na 6A. Ele vai ganhar 2 para chegar em 8. Então 2 menos. Pego 3 e desce, escorrega. Pego 2 e desce. Fica Al o quê? 2O3. Cheguei nesta fórmula sem ter que fazer essa. Eis aqui só para vocês verem, né? Nós estamos acabando já. Ca e O. O cálcio está na 2A, perde 2, 2 mais. O oxigênio está na 6A, ele ganha 2, 2 menos. Como aqui eu tenho mais 2 com menos 2, eu cancelo os 2, eu não preciso descer. Então simplesmente fica CaO, igual era no começo. Porque se você descesse os 2, não ia chegar nisso. Tá bom? Se teve alguma dúvida na montagem das fórmulas, tem que me procurar, tá bom? Para poder entender ou rever essa videoaula aí com calma. Vamos agora comentar essa parte final, que é sobre a propriedade dos compostos iônicos. Quais são as características de um composto iônico? Primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Os compostos iônicos, eles formam retículos cristalinos ou cristais. Os cristais, em química, a gente chama de retículos cristalinos. O que é um retículo cristalino? É um aglomerado de íons. O que é o íon? É o Na+, e o Cl-, por exemplo. É o positivo e o negativo. É o cátion e o ânion. Que a gente já estudou. Então, um retículo cristalino é um aglomerado de íon com uma geometria definida. Então, o retículo cristalino é um monte de elemento químico com carga positiva e negativa
aglomerado, juntos, sempre formando uma forma geométrica definida, sempre tendo uma forma geométrica definida, como uma forma cúbica, prismática, rômbica, tem vários formatos de cristais, tá? Ele pode ser um cristal cúbico, ele pode ser prismático, tem várias formas de cristais, tá bom? Sabe aquele grãozinho de cloreto de sódio, de sal de cozinha que a gente vê, que a gente conhece? Então, aquilo é um cristal. Cada grãozinho do sal de cozinha é um cristal, é um retículo cristalino, tá? Então, isso aqui é um retículo cristalino. Aqui eu desenhei, né, de laranja os íons positivo, os Na+, e de azul os negativo. Então, percebam que os íons positivos e negativos estão todos presos, todos aglomerados, formando esse cristal cúbico. Tá bom? Eles estão presos no cubo. O Na+, e o Cl-, os íons positivos e negativos, estão presos dentro desse cubo. Vamos ver agora, então, se eles conduzem ou não corrente elétrica com base no que a gente acabou de discutir. Será que eles conseguem? Será que o NaCl, o sal de cozinha, consegue conduzir corrente elétrica no estado sólido? Não, ele não consegue. Porque o Na+, e o Cl- estão presos no retículo cristalino. Então eles não conseguem fazer a condução. Eles estão presos dentro desse cristal. Só que quando você esquenta ele, quando você esquenta o sal de cozinha e deixa o sal de cozinha líquido ou fundido, líquido e fundido é a mesma coisa, o que você fez com esse cristal? Você simplesmente desmanchou o cristal. Antes o Na e o Cl estavam presos no cristal. Quando você esquenta, o cristal desmancha e o Na e o Cl- agora, o Na+ e o Cl- estão livres. E eles vão conduzir a corrente elétrica para a gente. Então, a condução de corrente elétrica ocorre no estado líquido fundido. Por quê? Porque é quando os cristais são desmanchados e os íons positivos e negativos ficam livres para fazer a condução da eletricidade. Agora, em solução aquosa, se eu dissolver o NaCl na água, também. Quando a gente coloca sal de cozinha na água e dissolve, mexe, a gente desmancha o cristal de novo. E aí ele consegue conduzir a corrente elétrica. Tá? Isso vocês aprenderam ano passado. Isso chama dissociação. Dissociação é quando você desmancha o cristal. O NaCl era um cristalzinho sólido. Misturou com água, você dissociou o cristal. Você desmanchou esse cristal e agora esse sal consegue conduzir corrente elétrica. Então, o composto iônico só conduz corrente elétrica dissolvido na água, que é quando você desmancha o cristal, através de uma dissociação. Tá? Que vocês vão voltar a ouvir falar de dissociação lá em ácidos e bases. Ou então ele também conduz corrente elétrica quando está líquido, porque a temperatura desmanchou o cristal. Ok? E só para a gente lembrar que compostos iônicos têm altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Então, o normal, o esperado, é que eles sejam sólidos à temperatura ambiente. Beleza? Por hoje é isso. Beijo, abraço, fiquem em casa.